Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, público que nos assiste pela TV Prevê, que nos ouve pela rádio, pela TV Prevê, não, pela TV Câmara, que nos ouve também pela Rádio Câmara. Uma boa tarde a todos e a todas. O primeiro assunto que eu gostaria de destacar aqui é sobre uma ação popular assinada por 3 advogados aqui de Bauru, entre os quais está o ex-secretário da Administração Regional, que é o Eduardo Borgo, sobre o pagamento do precatório da floresta urbana. A ação popular é uma medida em que possibilita o cidadão que se sente prejudicado ou que ele vê a iminência das pessoas serem prejudicadas no município e, por meio desse instrumento jurídico, ele vai tentar obstruir ou impedir que a prefeitura faça o primeiro pagamento do parcelamento do precatório da floresta urbana. Isso é importante e nós temos que destacar, caso venha a ter um resultado positivo, caso a Justiça, de fato, acolha o pedido, de nós conseguirmos a suspensão desse pagamento. E o principal questionamento da ação popular é exatamente sobre o laudo pericial que foi apresentado por um perito nomeado pela Justiça, cujos valores estão absolutamente em desconformidade com o valor de mercado ou com o valor da área. O método que foi utilizado pelo perito não condiz com a realidade do local. Por isso, nós tivemos essa condenação milionária. Então, eu quero parabenizar os advogados que estão brigando pelos interesses dos nossos munícipes. O segundo assunto, bem rapidamente, é sobre o censo habitacional. Eu volto nesse assunto porque, até agora, não consegui me convencer qual é o verdadeiro objetivo do prefeito com o censo habitacional. Se a prefeitura não vai ser contemplada por nenhum programa do governo, um programa habitacional para as pessoas de baixa renda, por que fazer o censo habitacional? Para vender essa pesquisa? Para disponibilizar gratuitamente essa pesquisa? Então, é o seguinte, na dúvida, eu entendo que cabe a essa Casa de Leis, por meio de qualquer vereador, fazer uma propositura de um projeto de lei para que esses dados, ao invés de estarem restritos na mão do governo, que eles sejam públicos. Temos que dar publicidade dessas pessoas que têm interesse na casa própria, para que isso não seja comercializado, para que isso não seja vendido. Se de fato o prefeito e o executivo têm interesse na habitação social, já que ele vai fazer isso por meio de um cadastro, por que não disponibilizar isso publicamente? Então, é um questionamento que eu acredito que nós deveríamos fazer. Eu gostaria que o senhor, líder do governo, Marquinhos, quando tiver o momento da palavra, que pudesse já fazer um contato com o prefeito para saber da possibilidade de disponibilizar essas informações publicamente e não guardar isso para poder comercializar. Por favor, vereador. Desculpa, excelência, eu estava fazendo a leitura do documento. O senhor gostaria que fosse disponibilizado publicamente o censo habitacional. O censo habitacional. Vou dar uma opinião aqui. No censo habitacional do cadastro da prefeitura, no final dele tem lá a opção de você clicar e aceitar que aquele cadastro seja encaminhado para as empresas que têm interesse de construir na cidade. De repente, fica uma sugestão daquelas pessoas que queiram que os seus cadastros sejam públicos, que se coloque, então, mais um espacinho lá e a pessoa autoriza. Porque eu, por exemplo, não gostaria de ter os meus dados públicos para todas as pessoas que não têm uma finalidade em construção, por exemplo. Então, vereador, eu também gostaria que, ao invés de ter isso aí na entrelinhas ou lá embaixo, depois do cadastro, tivesse com letras bem garrafais no início do cadastro, dizendo o seguinte:
Atenção morador, atenção interessado, a prefeitura não vai disponibilizar um imóvel sequer, porque a prefeitura não vai disponibilizar. O que as pessoas estão acreditando é que vai ter imóvel a ser distribuído pela prefeitura. E isso não está claro, e isso precisa ficar claro no próprio site do cadastramento. Excelência, tem um terreno que passou por essa casa, que era o terreno da Tilibra, que é o terreno público, que será construído, uma empresa privada vai fazer a construção em parceria com a prefeitura. Então, existe um terreno público aonde vai ser construído 1.900 moradias e que é, sim, um programa de governo para habitação. Vírgula, senhor vereador, não é um programa de governo. Na verdade, aquelas casas que serão construídas serão do Minha Casa Minha Vida no faixa 1,5, cujo salário das pessoas interessadas tem que ser até R$ 1.800. Ou seja, as pessoas que necessitam de moradia hoje social não ganham nenhum salário mínimo. Então, me perdoe, mas não é um programa voltado para o interesse das pessoas. Mas vamos lá. O assunto que eu me proponho fazer nesse final, ou nesse restante de tempo, volta a repetir o assunto aqui sobre o aumento da tarifa de ônibus. O vereador Manuel Lozilla, como presidente da Comissão de Obras e de Transporte, ele chamou para uma reunião aqui na semana passada, e veio aqui o coronel Ecler, presidente da Endurbe, para falar o que motivou ao prefeito e à administração municipal a conceder um aumento de 10,5%, volto a repetir, 10,5% para as pessoas que utilizam o sistema de transporte coletivo por meio de cartão, e de 5% para quem utiliza por meio do pagamento de dinheiro. Só que tem um detalhe, quem paga por cartão, quem usa o transporte coletivo por cartão, representa 80% das pessoas que são os usuários. E os outros 20% que pagam em dinheiro, essas pessoas vão ter um aumento de 5%. Resumindo, nós vamos ter uma tarifa igual de R$ 4,20 no município de Bauru. Agora, o que me chamou a atenção, com as informações trazidas aqui pelo presidente da Endurbe, é o seguinte: sabe qual foi a proposta da empresa? A proposta da empresa, por favor, TV Câmara, aproxima aqui para mim, eu vou segurar a malacrida, vamos lá. A proposta da empresa era para que o aumento por meio de cartão fosse de 15%, e o aumento em dinheiro, ou quem paga em dinheiro, fosse de 18%, passando a tarifa de R$ 4,00 para R$ 4,72, e a tarifa paga pelo cartão de R$ 3,80 para R$ 4,37. Aí a empresa simplesmente apresenta essa planilha, apresenta esses valores, e cabe à administração tomar a decisão. Aí é que vem o problema. A administração, com base naquele pedido, né, e eles estão alegando o seguinte, que houve uma redução do número de usuários de 6%. Aí cabe à administração tomar a decisão e falar se concorda ou não. Aí a administração municipal, por meio da Endurbe, tem lá os seus técnicos, e eles utilizam uma tabela chamada IPK, que é o Índice de Passageiro por Quilômetro. Essa ferramenta é para apurar se o valor aqui proposto pela empresa, pelas empresas, corresponde de fato àquilo que elas necessitam. E aí eles aplicam essa tabela, que leva em consideração o preço do ônibus, do combustível, do dissídio coletivo, uma série de informações para que a administração tome a decisão. E aí, segundo o presidente da Endurbe, a proposta dele para o prefeito foi que, por meio do cartão, saísse de R$ 3,80 para R$ 4,31. E por meio do dinheiro, para R$ 4,66. Então, eu penso assim, como é que se reajusta um valor de uma tarifa cuja inflação foi menos de 5%, eu apresento uma proposta de mais de 10%. Isso é querer lesar o bolso do consumidor. Eu vou sugerir ao prefeito que a gestão do transporte coletivo deixe de ser da Endurbe e passe para a Coab, porque é lá que se tomam as decisões dessa natureza. É lá quem manda na prefeitura, é lá que é o prefeito da cidade. O senhor, presidente da Coab, o senhor está pensando que o senhor manda em quem?
Está aí, ó, o resultado da sua gestão, da sua ingerência. O prefeito cedeu às pressões e aumentou a tarifa em 4,20, de um valor igual para todos. Lamentável, senhor prefeito. Volte, mude a sua sede da Praça das Cerejeiras e vai lá para a Avenida Nações Unidas. Talvez lá seja melhor a gestão do município. Muito obrigado, senhor presidente.